Explica para mim, Paula, para a gente entender um pouquinho melhor, todo aluno que apresentar um laudo ou que a escola vai ter que dar esse direcionamento já pensando no professor de apoio especializado, é obrigatório? O que faz com que o aluno de fato tenha um professor de apoio especializado? Porque a gente precisa ter um certo cuidado com isso, né? Exatamente. Ótima questão, porque, por exemplo, eu estava falando anteriormente da professora da sala de recursos, como que ela vai auxiliando toda a escola na definição do caminho pedagógico de um estudante. Contudo, nós temos estudantes na nossa rede que ele apresentam um alto nível de comprometimento, aí a família no ato da matrícula já vai informando isso, aí já apresenta um laudo, e aí a escola, né, analisando se o aluno ele segue o fluxo de aprendizado da turma, né, com adaptações ou com ajustes, que é possível, ou se o alto nível de comprometimento que ele apresenta necessita de um apoio pedagógico. Então, não é todo aluno que precisa de um professor de apoio. Então, quer dizer, se o aluno consegue seguir o fluxo, ele não precisa do apoio pedagógico. Não. Teoricamente, ele pode precisar só de pequenos ajustes. Sentar na frente, ou o professor fazer uma pequena adaptação do material, ou, por exemplo, o caso do cego, que é um material em braille, ou audiodescrição. O caso do surdo, com o intérprete, não precisa de um professor de apoio. Estudantes com deficiências múltiplas, esses são pontos de atenção, porque envolve, às vezes, comprometimento cognitivo com comprometimento físico. E os estudantes TEA, né, os autistas, que precisam também ser avaliados no seu percurso escolar. Então, seguir o fluxo é um indicador que ele não precisa de um PAP. E aí a gente vai observando quais são as outras condições que ele apresenta que pode impedir o desenvolvimento educacional. Entendi. O PAP, ele vem para a garantia do direito à educação, de acesso ao currículo. Se o estudante acessa o currículo sem tantas dificuldades, né? Porque nós temos estudantes autistas, nível de suporte 1, que são melhores alunos da turma. E não precisa de um PAP. Então, não é porque é um autista vai ter um PAP. Então, a lógica não é essa. A lógica precisa romper com alguma barreira que está impedindo o aprendizado desse aluno, ele não acessa o currículo porque ele não consegue acompanhar o fluxo, aí a gente começa a fazer a investigação se realmente ele precisa de um PAP ou se a professora da sala de recurso, orientando a escola, ele consegue seguir sem. Por que isso é importante, secretária? Nós vivemos uma sociedade de uma cultura do capacitismo. Então, quando eu coloco uma pessoa, né, como um professor, acompanhando um aluno, perante os outros demais na sala, pode-se criar essa questão do capacitismo. Então, a gente trabalha na educação especial para autonomia, para independência, respeitando a condição de cada um, os limites de cada um, mas a gente vem trabalhando nessa perspectiva, que é da inclusão. Por isso a escola inclusiva. Isso. Porque senão a gente acaba excluindo dentro da própria sala de aula. Exatamente. Se todo e qualquer problema a gente achar que precisa ali do professor de apoio ou dificuldade, né? Como você falou, parece-me que ainda não é que não tem dificuldade. Ele vai ter dificuldade, mas se essa dificuldade for suprida com pequenos ajustes, ou até mesmo pelo professor da sala de recurso, juntamente com o regente de sala de aula, eles conseguem ter uma estratégia. Isso não é necessário mais um professor ali junto com esse aluno. Exatamente. Então, muita atenção, isso é importante para os pais, porque às vezes a gente não tem todas essas informações. É importante para os pais saberem que existe aí um caminho para a inclusão. Então, a gente tem que ter todo o cuidado para não excluir. E esse professor também, ele permanece com o aluno enquanto o aluno não está seguindo o fluxo, né? Se ele começar a seguir o fluxo ali, também essa necessidade termina. A gente tem desenvolvido o projeto Autonomia, né? Porque às vezes o estudante ele tem uma limitação, ele tem uma barreira, e aí vem sendo trabalhado e ele consegue superar essa barreira. Então, o projeto Autonomia vem para depois, no segundo momento, ele começar a se desvincular desse profissional para ele poder conseguir caminhar sozinho. A gente já tem bons resultados sobre isso. E tem alguns estudantes que, devido a essa condição realmente ser de um alto nível de comprometimento, vai precisar por todo o período escolar. Mas tem alunos que é só por um período,
Porque é uma coisa também importante, eu acho que o momento é muito propício para dizer, nós recebemos estudantes da rede municipal vindo para a rede estadual. E muitas vezes, lembra que eu falei da nossa sociedade ser capacitista? Esses alunos, eles não foram alfabetizados, porque entendia-se num passado não muito distante que por ser pessoa com deficiência não aprenderia. Então, não houve um trabalho pedagógico para alfabetização. Então, ele vem com uma defasagem de aprendizado para além da deficiência. Então, são coisas diferentes. Então, quando que a questão da deficiência, ela se acomoda, a professora da sala de recursos trabalha com as características específicas desse aluno e a questão da alfabetização é superada, e ele tem condições de permanecer sozinho, no sentido de autonomia, ele não precisa de um professor de apoio. Sim. Entendi. Então, é mais ou menos isso. E aí a gente tem um outro perfil de estudante, que é o perfil do estudante que ele não tem um comprometimento cognitivo, mas ele pode apresentar comprometimento físico ou sensorial, e aí ele vai precisar do cuidador, né, que é o assistente da educação especial, que é um perfil de um profissional que ele não é pedagógico, ele é para auxiliar na locomoção, vai auxiliar na alimentação, na comunicação, vai mediar coisas do dia a dia da rotina escolar. Então, Paula, você está me dizendo o seguinte, que essa responsabilidade, tanto pedagógica, como também de organização desses alunos dentro da escola, vai ficar por responsabilidade da equipe pedagógica da escola. Então, eles vão ter que ter muito cuidado na hora de realmente observar isso com relação a essa avaliação pedagógica, se não dá para resolver mesmo com o que já tem, se vai precisar novamente de um professor e também se vai precisar do cuidador. Então, a partir de agora, isso já era feito, só que agora a gente precisa ir refinando, né? Nós começamos com essa política em 2022, agora em 2023 e 2024 temos continuidade, agora para 2025 a gente já tem que ir refinando, nem todo mundo que tem acesso vai precisar continuar, porque o aluno já está conseguindo seguir o fluxo, existe todo esse encaminhar, vamos dizer assim, tanto do professor regente como do professor da sala de recurso. Então, significa que lá na escola, inclusive, eu tenho 3 perfis. Um perfil que é o cuidador, que é para autonomia, esse não entra nos processos seletivos, é da terceirizada, então o pai, quando faz a matrícula, também já solicita e, é lógico, vai passar por toda essa questão do laudo, da avaliação, exatamente para a gente saber se vai precisar ou não dessas informações, desse apoio, dessa autonomia, ou se ele não tem autonomia, na verdade. O professor de apoio especializado, nos casos em que pedagogicamente o aluno precisar desse apoio para seguir o fluxo e ter acesso ao currículo, e também o professor da sala de recurso. Pergunta: esses 2 profissionais, porque um é da terceirizada, esses 2 profissionais, eles também são do 018? Eles também passam por processo seletivo diferenciado? Explica pra gente. Sim, eles são profissionais quando não há efetivo, né? É bom dizer isso, porque a gente pensa muito nessa questão da rotatividade, então se houver efetivo nessas funções é melhor, porque a gente tem uma continuidade do trabalho, mas na ausência do efetivo a gente tem um contrato, e aí o contrato vem do 018 e para seletivos específicos, e aí cada diretoria regional vai organizar o seu seletivo. Então é importante dizer aqui que preferencialmente, os profissionais de apoio especializado e sala de recurso serão os nossos professores pedagogos efetivos. Isso mesmo. Então, estes preferencialmente, até para que a gente possa valorizar todo esse perfil formativo que a gente investe. Como a Paula falou para vocês, não é qualquer pessoa que pode estar ali cuidando dos nossos alunos especiais. Então, nós precisamos manter uma regularidade. Mas, pelo que eu entendi, Paulo, para o professor de apoio especializado, necessariamente ele não precisa ter uma formação especial. Ele sendo professor pedagogo já resolve o problema, até porque nós temos dado toda essa formação, é isso, né, Paula? Exatamente, porque o professor pedagogo, ele tem uma função ali de, a partir do plano educacional individualizado, que a gente chama de PEI, elaborar
as atividades em o que a gente hoje chama de ensino colaborativo. Então, de maneira colaborativa, com os professores de todas as disciplinas daquele aluno, ele vai elaborar os materiais para que esse aluno acesse o currículo. E aí, o professor da sala de recursos na escola que vem também, nesse sentido, colaborando para dizer, olha, João, ele aprende melhor se você utilizar mais imagens. Então, ele vem dando esses retoques, né, no processo de ensino-aprendizagem para que aconteça na sala de aula. E aí a gente vem trabalhando já 2023 e 2024 com diversas formações para que esse profissional ele tenha essa estrutura, né, e essa bagagem para desenvolver em sala de aula. E o que também para 2025 vai continuar acontecendo. A gente vem com várias formações para auxiliar esse professor. Mas a bagagem que ele já traz da experiência dele de sala de aula como pedagogo faz com que ele possa, então, fazer essa adaptação do currículo do professor, né, vamos supor, química, física, né, de maneira coletiva e colaborativa para que esse aluno acesse e desenvolva suas potencialidades. Então, a gente pode dizer o seguinte, que o professor pedagogo que assumir a sala, com esse aluno, de apoio especializado com esse aluno, ele vai ter o suporte tanto do professor regente de sala, Isso. como também do professor da sala de recursos. Exatamente. E de preferência, e eu acredito que seja a única forma também, o planejamento tem que ser coletivo entre os três para que esse aluno consiga, de fato, ter acesso ao currículo. Exatamente. É isso que a gente espera dessa turminha que está ali cuidando do nosso aluno. É isso, Paula? Isso. É um dos eixos da educação especial, né? O ensino colaborativo. Porque quando a gente olha o estudante da educação especial, ele tem diversas nuances. Então, todos que estão envolvidos naquele processo, eles são responsáveis pelo aquele estudante. Então, o professor regente não pode delegar para o professor pedagogo uma atribuição que é dele, porque o pedagogo, ele vem com a expertise que ele traz da pedagogia. Adaptação, flexibilização, mas ele não domina as habilidades de todas as disciplinas, porque isso é o regente que domina. Então, o objeto do conhecimento lá de história, química, física, matemática, é dos professores das áreas. Aí, o professor da área, no trabalho do ensino colaborativo, vai dizer, olha, para o Lucas, nós vamos trabalhar o conteúdo, vou usar a minha área que é de história, o feudalismo. E aí, vamos discutir juntos como que o Lucas ele vai aprender, o que nós vamos trabalhar com ele. Então, esse diálogo, o professor regente e o professor de apoio especializado, ele é fundamental, porque aí os dois juntos ali vão traçando estratégias, e aí vem a professora da sala de recursos para dizer, olha, o Lucas aprende com figura, ou ele aprende melhor se a gente faz uma atividade de material concreto. E aí, por que não, de repente, trabalhar um feudalismo com maquete, em que eles vão aprender, né? E aí, o bom das escolas inclusivas, da educação do ensino colaborativo, é porque quando eu vou adaptar o currículo para o Lucas, toda essa sala aprende. Sim. Porque ali a atividade ela fica concreta. Isso é inclusão, né, Paula? Isso é inclusão. Que legal, Paula. Estou apaixonada aqui mais uma vez ouvindo vocês. Que é isso. É muito bom poder fazer esse trabalho, poder olhar para os nossos estudantes e olhar para as suas especificidades. Isso é educação, isso é inclusão. Então, parabéns pelo trabalho. Agradeço a toda a equipe enquanto cidadã, né, como pessoa que usuária dos serviços públicos, e também parabenizar aquela equipe que está lá na escola, né? Isso. Tudo que a Paula falou aqui, vocês fazem isso com maestria. Aí a todas essas vertentes, tanto o pessoal das escolas especializadas, meu abraço, o pessoal do Cassiês, um carinho muito grande por vocês, e todas as nossas escolas inclusivas aí, e é muito bom falar isso, nós temos escolas inclusivas em condições de trabalhar com os nossos alunos especiais. Um abraço a todos. Quer deixar algum recadinho, Paula? Só primeiro, de novo, agradecer pelo convite. Acho que a oportunidade ela é muito boa para até desmistificar algumas questões, explicar essas questões de parte pedagógica, né, que são nossas diretrizes para atribuição. Então, tudo que vem pensando vem a partir do pedagógico. Sabemos dos desafios, porque muitos profissionais saem de uma universidade sem esse conhecimento mais aprofundado dos estudantes da educação especial. Muitas vezes é um tópico especial, mas assim, todo o trabalho que a rede vem fazendo, ela vem fazendo e vem avançando. Nossos passos podem ser pequenos, mas são passos firmes. Então, eu acho que isso é o mais importante. E tudo acontece na escola. Então, assim,
agradecer aos profissionais que estão na escola, que estão desenvolvendo esse trabalho, porque são eles que fazem a diferença, são eles que dão feedback, olha, desse jeito não tá legal, mas nós fizemos assim e deu certo. Então, as boas práticas. E aí a inclusão vem acontecendo, nossos alunos eles estão sendo atendidos, então é o que importa, na verdade, que a gente tem conseguido garantir o direito da educação de todos mesmo. Então, isso nos deixa feliz e tem que agradecer a equipe que está lá. Leilane, algum recadinho para os nossos profissionais? Se atentar aos prazos. Eu sabia que a Leilane ia falar isso. Não, é só para informar que, em relação ao apoio especializado, a gente até comentou na live, os cargos, assim que as DREs, as COGPs forem regularizando no sistema, as escolas podem ir atribuindo, podem fazer esse processo com calma até o dia 13 de dezembro. Ah, verdade. Eu também tinha me esquecido disso. Nós estamos fazendo toda essa análise pedagógica, né, Paula? Esquecemos de falar sobre isso. Então, os profissionais aí, nós estamos fazendo isso com as pré-matrículas. Todos aqueles que já estão na pré-matrícula, a gente está fazendo toda essa análise pedagógica de seguir o fluxo. Isso. E da rematrícula, né, dos estudantes que já eram nossos também. Então, os pais que na pré-matrícula enviaram a documentação também já é possível fazer análise, mas nós estamos partindo dos que já eram nossos, da rematrícula. Numa tentativa de afinar o trabalho, de melhorar a prestação de serviço, para que nenhum estudante que precise do serviço fique sem. Então, e aí pensando que o público do profissional de apoio especializado, do PAP, né, como ficou popularmente conhecido, é um público muito específico. E é nessa perspectiva da garantia do direito. Então, assim, do direito a quê? Ao acesso ao currículo. Porque ele não é para estar na sala estudando educação especial sem acessar o currículo. Ele precisa acessar o currículo. Então, o professor vem para isso, para auxiliar nessa perspectiva. Então, e se a gente tem alunos que não precisam porque eles conseguem seguir o fluxo, então a gente está fazendo essa análise pedagógica para poder melhor direcionar. O que é um avanço, porque nós, enquanto Estado, e aí falo isso em comparação a outros estados, nós temos essa figura, outros estados não têm. Então, e a gente se equipara com os estados como Santa Catarina, que é um estado que já tem uma educação especial bem consolidada, tem uma fundação com mais de 70 anos, então, e aí a gente chegar no mesmo nível que eles, então isso é um avanço significativo, muito grande, é muito grande. Parabéns a todos, e a gente sabe que o esforço é coletivo, é comum, e nós vamos chegar lá, né, Paula? Vamos sim. Mais uma vez, aí, parabenizando a todos, aqueles que não seguem a gente ainda nas redes sociais, passem a seguir, compartilhem com os colegas, principalmente sobre a atribuição, para que todo mundo consiga entender e estar na mesma página como funciona a atribuição na educação especial. Um abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.